Muda a câmera, desgrama. Venceu quem tem Ceni no banco. Ô, Satanás. Sai, zica. Você que tava aí secando. Chora, régua de desgrama. Pois é, meu irmão. Bahia vence. Rogério Ceni quebra o tabu. Eu dizia, né, que eu ia largar no final do jogo. Eu falei antes do Campeonato Brasileiro começar que eu estava com a sensação de que Rogério Ceni quebrava um tabu esse ano. Só não sabia qual. Do Flamengo ou o do São Paulo. Quebrou o do São Paulo primeiro. Rogério Ceni, treinador, vence pela primeira vez o clube que lhe lançou, que lhe projetou, que levou ele para todos os cantos do mundo. E vence pela primeira vez a equipe do São Paulo. Ele já tinha dito lá no Rio que incomodava ele o fato dele não ganhar o Flamengo. E eu acredito que também incomodava ele não ganhar o São Paulo. Ganhou. Aí a galera tá falando de outros tabus aqui. A questão é a seguinte, né? O tabu de hoje é de um jogo que ele nunca ganhou. Tabu quebrado. O do Palmeiras era de 13 anos sem ganhar do Palmeiras lá. E quando ganhou, tinha ganhado em Barueri. E ele ganhou 1-0, 13 anos depois em São Paulo. E nunca tinha ganhado no Allianz. Ele quebrou o tabu da Arena do Corinthians. E quebrou o tabu metendo 5, irmão, no Corinthians. Ele quebrou o tabu metendo 5. Ali ele quebrou o tabu e ainda tirou seu cabaço ainda também. Nada disso. Você nunca tinha ganhado fora de casa? Nunca tinha ganhado fora de casa, ganhou aquele dia. Ganhei do CR. Ficou lá cantando, não era eu, não era eu. Ganha do Palmeiras, fora de casa. Ganha do... Rapaz... A galera tá perguntando aqui, Yuri, cadê as viúvas de Cauli? Que ele não botou Cauli no jogo, irmão. Descansou ele pra próxima partida. Tem gente que vai dormir de cabeça inchada. Ficou até tarde secando o esquadrão. Vai dormir, galinha. Coloca a tabela, MG, acha a tabela aí, porque o Bahia é 5º colocado. Bahia pode ser ultrapassado por Ceará e por Fluminense. Fluminense joga, deixa eu ver aqui com quem. Fluminense pega quem? Do Beira-Rio. Pronto. E o Ceará? Santos. Ceará. Atlético Mineiro em Atlético Mineiro em casa, né? Ceará tem um jogo a menos, né? Isso. Adiado o jogo contra o Botafogo. E daqui também tô vendo o William José, lógico, eleito melhor em campo. O William José melhor em campo, 2 gols, Cauli não jogou. Tô muito feliz hoje, tá dizendo aqui o hater de Cauli. Matheus Pinto, tá na hora de Jean Lucas comer banco. No ataque perde gol, na defesa faz pênalti. Ninguém aguenta mais esse perninha. Rapaz, retou o Matheus aqui, viu, Yuri? Retou com o nosso querido Jean Lucas. Eu acho que ele ajuda muito ao jogo fluir. Mas, de fato, ele precisa caprichar um pouco mais. O pênalti, eu acho que foi muito mais uma infelicidade do que, de fato, um erro do Jean Lucas. Claro, é pênalti, mas pra mim sem querer também é pênalti. Pra alguns nem pênalti foi. Pra mim, há um toque, há um desequilíbrio. Pra mim, um pênalti bem marcado do Daronco com auxílio do Rafael Trace no VAR. Mas um lance muito mais de felicidade. Os gols perdidos, aí sim. Os gols perdidos, aquele no começo do jogo que ele poderia ter finalizado de primeira e acabou não finalizando, um toquinho a mais. No outro que ele tenta ali de letra, né? Parece que o passe ficou um pouco atrasado. Não acho não. Quem pra mim tá pedindo passagem, e essa discussão vai ser aberta novamente, é o lado direito. O Cauli nessa vaga com principalmente o Kaique, né? Entrou muito bem, 2 minutos que estava em campo. Sofreu pênalti, cortando 2 marcadores, 2 jogadores e começa a pedir passagem. Vem fazendo bons jogos o Kaique, muito bem contra o Paysandu, fez o gol do Palmeiras, hoje sofre o pênalti do segundo gol do triunfo do Esquadrão. Para mim o Kaique, esse sim, esse vem pedindo passagem, esse a torcida cada vez mais vai estar cobrando o técnico Rogério Ceni da utilização dele nos titulares. Meu querido Jorge Timbó mandou 20 conto aqui, botou o tabu contra o Flamengo, está guardado para o segundo turno, quando já estaremos consolidados no G4, bonitão na tabela. Amém. Alô, dona Mônica Berkovic, também tá por aqui, dona Mônica. Ela mandou aqui, ó, graças a Deus, Cauli ficou fora. Sou fã do hater de Cauli. Dona Mônica Berkovic. Retou. Meu irmão, retou. Ela é retada com levou. Ela é retada com Cauli.
Levou pro pessoal. Ela não é fã de Cauli, ela é Do fã hater. do hater do Cauli. Do hater de Cauli. Ela levou pro pessoal. Rapaz, tem muita coincidência, né? Não ter Everton e Cauli juntos. Utilizar os dois extremos, né? Que na prática tudo é a mesma coisa, né? Porque era o Cauli que não tava ter os jogando ali e dois, tal. é a utilização de um ponta, além do Eric Pulga, você dá profundidade e perigo dos dois lados, tanto que o gol acontece do lado direito, né? No lance do Kaique aqui do lado esquerdo, enfim. O Pulga ajudando com assistência, o William José se tornando o artilheiro do Bahia na temporada, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, 8º no ano. Você sacar o Lúcio também, né? De novo, já tinha acontecido isso na partida contra o Inter, novamente, o William José é titular dessa equipe. Então são algumas situações. E agora pra faz mim, dois, agora não sai, né? Pra mim não, tomara. Eu não duvido, eu só duvido que Deus peque, irmão, como a gente sempre fala aqui. Eu só duvido que Deus peque, não duvido nada de aparecer na partida contra o Bragantino daqui a 11 dias, a próxima partida do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Lúcio Rodrigues de titular. Eu acho que o momento é do William José e a gente tem que respeitar o momento. A gente respeitou quando foi o momento do Ronaldo, quando foi o momento do Marcos Felipe, a gente respeita quando é o momento de outros jogadores. Acho que está na hora de respeitar que é o momento do William José e é o momento também do Kaique. Para mim, dois jogadores que estão vivendo o seu momento que devem ser titulares nessa equipe do Bahia. Essa laela desse juiz veio aqui para operar o Bahia na nossa casa. Inadmissível. Espero que se fale isso na coletiva, José Oliveira. Não vejo como ter vindo pra operar, não. O VAR chama e tem o toque, José. Pra mim foi pênalti. E se fosse pra operar, com todo respeito, ele não teria dado pênalti no Kaique. Ele ia mandar levantar, ia dizer que foi lance normal, o VAR poderia chamar ele pra corrigir e tal. Quando tá mal intencionado, você vê na cara. É tipo o que seu Bruno Arleu fez lá em Porto Alegre. Perfeito. É tipo aquilo ali. É o cara já sair pro VAR, do momento que o VAR chama até a hora que ele vai na tela, questionando sem ver a imagem. Bruno Arleu vai questionando sem ver a imagem. Ele já tava dizendo o que, entre aspas, tinha acontecido no lance. E o cara fala, tô te chamando pra te mostrar que não teve o toque. Aí ele faz, foi no pé, foi na mão, foi no ombro, cabeça, ombro, joelho em pé, na barriga. Agora o corpo pegou. Vamos ver Everton Ribeiro. Vou voltar, vou dar penal e não vou dar cartão. E não concluiu o lance. Tem um tapa? Não, tapa não. Com o cotovelo ele desequilibra o Bright White. Mal intencionado, total. Carlos Barreto, Arleu foi afastado do Bahia. Acabou o jogo, o Bahia permaneceu em Porto Alegre e ele voltou pra casa. Voltou pro Rio de Janeiro. Bruno Arleu não é do Rio? Eu sabia que tinha algo errado aí, ó. Gerson Pérez na câmera. Lá vem Pulguinha pra Jean Lucas. Devolveu em Pulguinha. Lançamento de Pulguinha foi o quê? De esquerda? Foi de esquerda, pai. Olha lá, ó. Subiu e tchuco, viu? E tchuco, meu irmão. E pronto. Se perguntar assim, Ceni vai dar um chepo. Assim como, porque Kaique não é titular, né? Quem falou que o Bahia precisa de um matador foi eu, tá dizendo aqui o Hayat Gamer. Tanta gente aqui tava aqui dizendo que precisava de um 9, que pediu um 9. Purga tá devendo. Quem é Purga, irmão? Purga, velho. Quem é Purga? 15 pontos no Cartola, tá devendo. Opa aí, velho. Um gol desgramado, velho. Como é que essa bola não foi gol, velho? Como é que essa bola não foi gol, irmão? Ó, Daronco. Quase que Daronco pula pro outro canto. Quer ver? Ó lá, o Daronco pulando. Lá vem Daronco na cobrança. Partiu de pé direito a batida. Olha lá, a fumaça. Vê se aí é o som da fumaça. Deu assistência pro gol. Imagine, viu? Se ele não tivesse devendo. Imagine. Antônio Jacques. Tabu quebrado, Jacques. Depois de 12 jogos, Marinho Júnior, Rogério Ceni conhece seu primeiro triunfo diante do São Paulo, né? Agora é um triunfo, 9 derrotas e 2 empates. Tabu vice-quebrado e também, como você disse, né? O São Paulo segue sendo o único time que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando a todos que em 2023 o São Paulo tinha isso também sob seu domínio, digamos assim, né? Não tinha Tá engasgado, fora não? de casa. Não, é porque eu tinha esquecido. Respira. O São Paulo não tinha vencido fora de casa ainda e veio aqui e venceu por 1-0. Hoje não aconteceu, Marinho, graças a Deus. Bahia é melhor mandante, graças a Deus. Como é que tá o campeonato o campeonato? Deixa eu ver aqui a tabela desse momento. Jogos em casa. O Bahia é líder. Bahia líder, 14 pontos em 6 jogos dentro de casa, marcou 8 gols, sofreu 4. O lanterna é o Sport, o vice-lanterna é o Santos. Palmeiras, imagine, rapaz, Palmeiras no Z4 de mandante. Palmeiras é o 18º, Palmeiras só tem 7 pontos em 5 jogos em casa. E o Vitória
é o 17º, 7 pontos em 5 jogos também em casa. Fora de casa, aí é que o bicho pega. O lado bom pra gente, fora de casa, o Bahia é o 8º. Bahia é 8º. O Bahia tem 4 pontos de 5 jogos disputados. Marcou 3 gols, sofreu 7, né? Fora de casa a gente tomou um supapo do Grêmio, tomou um supapo do Flamengo, tomou um supapo do Cruzeiro, ganhou do Palmeiras e empatou com quem? O 5º jogo. Bahia empatou com quem fora de casa? Fora de casa. Com o Santos. 2-2 com o Santos. Verdade, bem lembrado, MG. Empatou com o Santos. 4 pontos, né? 4 pontos. E aí, o Azul que tá dizendo que seria 7 pontos, né? Se não fosse o que aconteceu lá em Porto Alegre. Tem o que eu falei, né? Do lado da incompetência do Bahia no primeiro tempo. Se o Bahia termina aquele primeiro tempo, gente, dando 2, 3 com as oportunidades que teve, não tinha Bruno Arleu certo. Não tinha Bruno Arleu certo, né?